Oi, pessoal! Essa aqui é uma aula de fechamento dos processos meióticos e mitóticos, tá? É pra gente ver bem a diferença, assim, em nível de cromossomos entre um processo e outro, tá? Então, vambora! Olha só, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que acontece em cada uma das fases, naquela fasezinha que a gente conhece como interfase, né? A gente viu que a interfase ela é subdividida em três fases menores, que é a G1, S e a G2. Em G1, a célula está ali na boa, tá? Essa aqui é a célula mãe de células mitóticas e essa aqui é a célula mãe de células meióticas, né? Que vão fazer a divisão celular propriamente dita. Vocês vejam que elas estou começando com duas células idênticas aqui, cada uma delas tem 2 cromossomos, as duas são diploides, tá? 2N igual a 2 e aqui também 2N igual a 2. Depois que essas células passam pela fase S ali da interfase, esses cromossomos se duplicam. Então, o que vai acontecer aqui? Um cromossomo que tinha um azão passa a ter 2 cromátides irmãs com azão, né? Azão. E o outro cromossomo homólogo, né? O que é homólogo é esse, vai ter 2 cromátides irmãs com um alelo recessivo azinho, igualzinho ao que vai acontecer no processo meiótico. Então, a interfase, né? Bem dizer, é a mesma coisa para os dois processos de divisão celular. A gente vai começar a encontrar mudanças cromossômicas a partir do momento em que a gente falar de prófase, tá? O que acontece na prófase da mitose? Tudo normal, a carioteca começa a desaparecer, né? A gente vai ter a condensação dos cromossomos, né? Aquele processo de espiralização, quando a gente começa a enrolar a molécula de DNA, tá? Os centríolos que estão nos centrossomos vão para os polos opostos da célula, e isso também acontece na meiose. A diferença é que na meiose, na prófase da meiose, pode acontecer o crossing over, né? De novo, pode acontecer. Isso acontece na meiose e não na mitose. Não é obrigatório, tá? De cada 100 células que fazem meiose, umas 20 fazem o crossing over. Que é aquele processo de troca de pedaços de cromátide, né? Se esse cromossomo aqui antes tinha 2 cromátides idênticas, azão, agora ela pode ter uma cromátide com alelo azão e outra cromátide com alelo recessivo azinho, que foi roubada, né, do seu cromossomo homólogo. Na prófase da mitose, os cromossomos eles continuam com as cromátides idênticas, né? Antes era azão, e aqui ela continua sendo azão. Então, aqui tu vai ter cromátides idênticas, e aqui tu vai ter, se houver o crossing over, cromátides com conjuntos gênicos diferentes, certo? Depois, a próxima diferença que a gente encontra entre mitose e meiose é a questão da anáfase, né? Não se esqueçam que aqui no meio a gente tem a metáfase também, que é aquela fase em que os cromossomos eles começam a entrar naquele plano equatorial, né? Aquela região central ali da célula. Então, assim, ó, na anáfase da mitose, nós separamos ali as cromátides irmãs, tá? Então, aqui a gente separa cromátides irmãs, certo? A gente separou aqui as duas perninhas, um azão vai para um lado, outro azão vai para o outro. Na anáfase 1, da meiose 1, a gente separa cromossomos homólogos. Ou seja, aqui cada polo celular vai receber 2 cromossomos, que agora estão simples porque eu separei as cromátides irmãs. Neste caso aqui, cada polo celular, ao final da anáfase 1 da meiose 1, vai receber 1 cromossomo, só que cada um deles está duplicado, certo? Aí quando a gente vai lá para a telófase, para a citocinese, essa célula daqui, ela vai se dividir em 2 células diferentes. Na verdade, 2 células que vão ter exatamente o mesmo conjunto gênico. Azão-azinho para um lado, azão-azinho para o outro. No caso da mitose. Olha só, observa essa célula daqui, tá? As duas, na verdade. Compara elas têm cada uma delas 2 cromossomos idênticos aos que iniciaram o processo. Idênticos, azão-azinho. Acabei o processo com azão-azinho, certo? Então, se aqui no início do processo eu tinha um número diploide de cromossomos, né? 2N igual a 2,
No final do processo, essas duas células aqui vão continuar sendo diploides. 2N igual a 2, certo? 2N igual a 2. E isso não acontece na meiose. Olha pra cá. A gente vai separar essas duas estruturas, certo? A gente separa os dois cromossomos homólogos, de forma que essa célula vai dar origem a duas células com um cromossomo cada uma, um cromossomo duplicado. Ou seja, ela vai ser N igual a um cromossomo duplicado. N igual a um cromossomo duplicado. Aqui eu tenho 2N igual a 2 cromossomos simples. Bom, como esses cromossomos eles continuam duplicados, vai acontecer uma coisa na meiose que não acontece na mitose, que é a meiose 2, tá? Que é um processo equacional. Cada uma dessas células aqui, que agora é haploide, vai ter que ter seus cromátides irmãs separadas, de maneira que eu vou acabar constituindo duas células filhas a partir de cada uma dessas células aqui que eu formei, tá? De forma que aqui eu vou ter que separar. Um azão vai para uma célula e um azinho vai para outra. E o mesmo vai acontecer aqui. Um azão vai para uma célula e o azinho vai para outra. Então, cada uma dessas células aqui vai se dividir em duas, né? De maneira que no final da meiose eu vou formar 4 células que são haploides. Então, todas elas vão ser N também. N igual a 1, porque aqui eu só tenho um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo e um cromossomo. Então, eu vou gerar no final da meiose 4 células haploides com a metade do número de cromossomos da célula que iniciou o processo, tá? E a diferença da meiose 1 para a meiose 2 é que essas células, bom, elas continuam sendo haploides, só que na meiose 1 eu finalizo com células que contêm cromossomos duplicados, com cromátides irmãs. Na meiose 2 eu finalizo o processo com células cujos cromossomos estão simples, certo, gente? Então é basicamente isso. Na mitose eu mantenho o número de cromossomos da célula mãe, continuo com a haploidia diploide, né? Da célula, 2N igual a 2, e aqui a haploidia celular fica haploide, N igual a 1. Certo, gente? Então, era essa revisãozinha que eu queria fazer. Um beijão pra vocês e bons estudos!